Olá, amigas e amigos, é muito bom poder estar dirigindo a minha palavra a vocês esta noite. Eu não sei como que você está, mas tenho certeza que Deus está cuidando de você. Aí na sua casa, no seu confinamento, na sua quarentena, olha como tem nome para isso, como tem nome. E eu gostaria de poder invadir essa sua quarentena para levar uma palavra de Deus, uma reflexão, para que a gente possa aproveitar esses momentos e se alimentar espiritualmente. E eu peguei um texto da Bíblia, naturalmente, como base para essa conversa, para esse assunto, mas eu queria falar hoje sobre caminhos. Caminhos é um assunto muito interessante no momento que nós estamos vivendo. Olha quantos caminhos nós já trilhamos na nossa vida. Quantos caminhos nós já passamos. E aí então eu pego um texto, aquele texto de 10 leprosos. Texto esse que nós usamos muito para falar sobre ingratidão, onde 10 foram curados, um voltou para agradecer, mas não é diferente. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia e olha, muita gente vai ser abençoada, muita gente vai ser alcançado por Deus, mas nem todos agradecerão. Mas Deus não está preso nisso. Deus é a essência. Deus é soberano. Não depende da nossa gratidão, não depende dos nossos desejos, das nossas vontades. E aí eu fiquei imaginando o que eu posso falar com você a respeito desse texto. Mas antes disso, eu queria ler esse texto. Esse texto, você pode depois consultar, está em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, que diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Olha que barato. A condição desses 10 leprosos, que no caminho de Jesus, eles de longe começaram a clamar: mestre, tem compaixão de nós. Eu acho que tem tudo a ver com os dias de hoje que nós estamos vivendo. Quantos estão gritando: mestre, tem compaixão de nós. Mestre, tenha misericórdia de nós. Mestre, venha nos socorrer. O que é o caminho? Nesse texto nós percebemos
alguns verbos que identificam estar no caminho. O verbo propriamente dito, estar, passar, permanecer, entrar, sair, todos esses verbos mencionados nesse texto significam que existe um caminho. Você lembra que o próprio Jesus usou esse termo, quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha que coisa interessante. E agora nós estamos nesses caminhos onde nos privaram. Nós observamos que esses homens estavam numa condição não muito favorável. Não muito favorável. A lepra, nessa época, ela era encarada como uma imundícia. Então, todos os leprosos daquela época, eles eram isolados. Não tinha relacionamento social. Tinham que ser tirados ou tirados da cidade. Então você pode imaginar a dor de um pai, de um chefe de família, que contraiu uma lepra e, no entanto, não pode estar com a sua família mais. De fato, uma condição não muito favorável. E a pergunta que não quer calar: qual a sua condição hoje, no caminho? Isso porque o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, e já vamos para mais de uma quinzena, são momentos para reflexão. São momentos para a gente olhar para dentro de nós mesmos e avaliar como está a minha vida, como estão os meus relacionamentos com os meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus vizinhos, com o porteiro do prédio, com o frentista no posto de gasolina, com os garçons no restaurante. Eu acho que tudo isso aconteceu para a gente parar, avaliar como tem sido o nosso relacionamento humano. Estamos num mundo praticamente capitalista. E, no entanto, o dinheiro hoje não resolve. A Bíblia fala, inclusive, sobre isso. Que teríamos dinheiro, mas não teríamos o que comprar. Você já imaginou? E aí eu olho para esse texto e vejo aqui pessoas sofrendo, pessoas que, como nós hoje, perdeu temporariamente
o direito constitucional de ir e vir. E fica uma confusão muito grande na nossa cabeça. Nós não sabemos quem está certo, nós não sabemos qual informação seguir, nós não sabemos o que fazer. O excesso de informação tem prejudicado a nossa conduta, o nosso comportamento. Quantas pessoas hoje estão surtadas, desequilibradas, apavoradas, com medo, por tantas informações em sua mente. Por isso eu peguei apenas 10 leprosos, para não confundir mais a sua cabeça. Esses leprosos também perderam o direito de ir e vir. Meu Deus do céu! Será que nós estamos leprosos? Não podemos estar no meio da sociedade? Esses homens ficaram de longe e gritaram. Olha que coisa interessante. Eles estavam próximo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus de milagres, o nosso Senhor Jesus. E eles não podiam chegar perto. Hoje nós não podemos chegar perto de ninguém. Se for a algum lugar, coloca máscara. Se for tocar em alguma coisa, coloca luva. Não esqueça do álcool gel. Meu Deus do céu. Nós estamos assim. Se aproximar de alguém, que seja entre 1,5 m a 2 metros. Se tocar em alguma coisa, não toque no nariz, não toque na boca, não toque nos olhos. É isso que nós estamos vivendo. Então parece que esse texto é bem familiar para os dias de hoje. E eles começaram a gritar: Mestre, tem compaixão de nós. Olha só que bacana. Tem compaixão de nós. Havia um porta-voz ali, clamando por todos. Hoje nós estamos assim. Olha, nós estamos clamando até por quem não gostamos, ou não nos damos muito bem, até pelos nossos adversários. Até isso, essa pandemia causou em nosso meio. Parece que nós voltamos a ser humanos, o que não éramos há um tempo atrás. Éramos egoístas, só pensávamos em nós mesmos. Aplicávamos a lei de Gerson, lembra? Você lembra a lei de Gerson? Então, gente, nós olhamos para isso. O clamor desses leprosos. E vemos que nós também estamos na mesma situação. E tem pessoas gritando
falando, mandando mensagens. Ai, eu não posso ir à igreja, que saudade de estar na igreja. Muitas pessoas até podiam, mas não iam. Tinha sempre coisa mais importante a fazer. Muitas pessoas estão assim, ai, que saudade dos meus avós, da minha vovozinha, do meu vovozinho. Mas interessante, quando podiam, não os visitavam. Ai, que saudade do meu pai, da minha mãe, que saudade dos meus filhos. Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade. Assim estamos vivendo nesses dias. O nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus maravilhoso. Está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando da sua família. Mas vamos pensar nisso. Quando nós podíamos sair com toda a liberdade, não o fazíamos. Porque temos sempre alguma coisa nos impedindo. Mas agora não. Talvez você estava tão disperso, tão distante de tudo. Tem pessoas que estão distantes de tudo. Estão presas ao trabalho. O trabalho é tudo em sua vida. O emprego. Porque é de onde vem o sustento. Não dormem direito, não visitam os amigos, não visitam os parentes, não conseguem ver os filhos acordados, só no final de semana, porque trabalham até tarde. Assim nós éramos há alguns dias atrás. Talvez você estava nessa situação, bem distante, bem disperso, totalmente alienado para as coisas de Deus, decepcionado, talvez, com algumas pessoas, com alguns amigos, decepcionados com a vida. Mas agora nós vemos que não tem necessidade de ficarmos mais decepcionados. Não temos nem mais com quem reclamar. Ai, Deus, como nós somos falhos. E isso me fez lembrar dois discípulos de Jesus. Olha, eu gosto muito da história desses dois discípulos. Vamos deixar um pouco os 10 leprosos ali, que eles estão sendo curados. E vamos lembrar um pouquinho dos dois discípulos a caminho de Emaús. Olha que coisa interessante essa história. Dois seguidores de Jesus, dois homens de Deus, duas testemunhas oculares dos milagres do Senhor Jesus naquela época. Jesus, durante 3 anos, orientou os seus discípulos, preparou os seus discípulos para a sua partida, para a sua morte, para a sua ressurreição.
E mesmo assim, esses dois discípulos, quando viram que Jesus morreu numa cruz, eles ficaram completamente decepcionados. Quantos, talvez hoje, estão decepcionados com Jesus, com Deus, por causa desse vírus? Quantos? Que podem estar falando, puxa vida, por que Deus tem permitido isso acontecer na minha vida, na minha família? Esses dois discípulos não foram diferentes. Foram caminhando e, naturalmente, não tinha smartphone, não tinha Wi-Fi, não tinha internet naquela época. E eles saíram, batendo papo, pelo caminho. E você pode imaginar que papo, que sensação esses dois homens estavam sentindo ali. Se liga nisso. Eu vou comentar aqui o que eu poderia imaginar que esses homens estavam conversando. Puxa vida, né? Olha, foram 3 anos servindo ao Senhor Jesus, e agora que decepção, que tristeza. Jesus morre e nos deixou. O outro, não fala assim, rapaz. Mas Jesus tinha falado mais ou menos isso, que a gente acho que não entendeu. E isso teria que acontecer, não era isso não? Não sei, rapaz, eu estou muito decepcionado. Paz, eu achei que Jesus ia resolver todos os meus problemas. A questão econômica, emprego, os hospitais, a saúde, tudo em farrapos. E, no entanto, ele morreu numa cruz. Puxa vida, é lamentável. E a Bíblia diz que eles caminhando, de repente, apareceu um homem. Olha que coisa bacana. Quando eles chegaram perto de onde eles estavam, Jesus se juntou aos dois. E foi também, naturalmente, ouvindo as reclamações, as ponderações, as colocações, tudo isso que nós fazemos. Muito interessante. E aí então, quando eles chegaram ao povoado, eles estavam se dirigindo, eles convidaram então, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus, muito educadamente, entrou para ficar com eles. Olha que coisa interessante. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou
partiu e lhes distribuía. Olha que coisa bacana. Jesus tomou posse de servir ali o alimento. E eu fico imaginando, né, que Jesus tinha um jeito peculiar. Imagina assim, que ele tinha um jeito peculiar durante esses 3 anos de partir o pão. Você tem algum jeito peculiar de partir o pão quando você vai tomar um café com pão? Pensa nisso. Qual é a parte do pão que você prefere? Lembra disso? Os antigos lembram disso. Quando nós tínhamos a bisnaga, uns só queriam comer o bico. Mas na hora de partir, esse modo peculiar de Jesus chamou a atenção desses 2 homens. Quando eles viram o partir do pão, eles devem ter catucado um ao outro e devem ter falado assim: quem é que parte o pão desse jeito? Aí o outro falou: Jesus, cara. A Bíblia diz que eles 2 tiveram os olhos abertos. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Olha que coisa bacana. Eles reconheceram o Senhor Jesus naquele momento ali. Assim estamos nós nessa pandemia. Muitas das vezes travados, cegos, que não conseguimos ver o quanto Deus tem feito para nós, ou por nós. No mesmo instante, a Bíblia diz que Jesus desapareceu da frente deles. Olha só, Jesus sabia, na sua onisciência, que esses 2 homens iriam cair, iriam desviar, iriam se afastar, iriam se enfraquecer. Foi ao encontro deles 2 e deu um recado através do partir do pão, através da comunhão. Olha só, não larga a comunhão com o seu Deus, não larga a comunhão com a sua igreja. Hoje nós estamos sentindo falta disso. Esses homens, então, despertaram. Jesus desapareceu, mas já deixou o recado. Naquela mesma hora, eles se levantaram. Olha só, se levanta, sai dessa prostração, se anima. Se anima. Foi o que aconteceu com esses 2. A Bíblia diz que eles voltaram a Jerusalém, de onde não deviam ter saído. Eles voltaram a Jerusalém. Talvez você estava no caminho de ida e agora se encontra no caminho de volta. Precisa voltar. Precisa rever seus conceitos.
não saia de Jerusalém, pois é de Jerusalém que vêm os sinais, é de Jerusalém que vêm os milagres. Graças a Deus. Jerusalém, no hebraico, significa cidade da paz. Para os árabes, Jerusalém é a sagrada. Olha que coisa interessante. Não saia de Jerusalém. Aconteça o que acontecer, permaneça em Jerusalém. Vamos voltar aos leprosos. Aqueles leprosos, eles estavam em confinamento, em quarentena, como nós estamos vivendo hoje. Nós temos ruas, temos estradas, avenidas, rodovias, e não podemos usá-las. Olha que coisa interessante. A gente não pode ir nem no sacolão, que é próximo à nossa casa. Meu Deus do céu. Conseguimos, com tudo isso, olha só, hein? Com tudo isso que está acontecendo, nós conseguimos trazer Jesus ao nosso confinamento. Graças a Deus. Conseguimos encontrar Jesus em nossos corações. Graças a Deus. Vão e apresente-se ao ministro da Saúde, disse Jesus para os leprosos. Se apresentem ao ministro da Saúde, o senhor Mandetta. Se apresentem ao secretário da OMS, Organização Mundial de Saúde. Não. Jesus disse para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes. Aleluia. Se apresentem aos sacerdotes. Você percebe então? Os sacerdotes são figuras do nosso Deus. Dentro desse texto aqui. Vão e apresente-se a Deus. É o único que pode te livrar dessa pandemia, dessa lepra, desse desânimo, desse seu dilema, dessa adversidade que você está passando, dessa tristeza que está dentro do seu coração. Nós vemos o desfecho dessa história. A Bíblia narra que esses 10 leprosos, ao se dirigirem a Deus, aos sacerdotes, eles foram purificados. Aleluia! Purificados, curados, limpos. E assim vai acontecer conosco. Se nós aproveitarmos
essa crise, essa pandemia, esse isolamento social e buscarmos a Deus, nós vamos ficar curados. Nós vamos ficar limpos. Nós vamos ser abençoados. Então eu espero que você tenha entendido essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, pessoalmente. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Dirija seu pensamento agora a esse Deus. Maravilhoso Deus, nesse momento eu coloco essa ouvinte, ou esse ouvinte, de uma forma especial em tuas mãos. Talvez esteja numa aflição muito grande, num temor, num desespero. Mas, Senhor, eu peço por essas pessoas, de uma forma especial, a cura, o equilíbrio emocional, a restauração de relacionamentos dentro da família, dentro dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, que algo sobrenatural aconteça na vida de cada uma dessas pessoas que está me ouvindo. E eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus abençoe você rica e abundantemente. Uma boa noite.